A verdade é, fazer uma mulher gostar de você é fácil. Agora, fazer ela ficar obcecada? Isso é outro nível. Você já viu uma mulher totalmente envolvida com um cara que nem era o mais bonito, o mais rico ou o mais inteligente? Já percebeu como algumas mulheres simplesmente não conseguem parar de pensar em certos homens? Elas se entregam, correm atrás, se moldam, se colocam à disposição, como se o cara tivesse algum tipo de magia. Mas não é magia, é psicologia pura. A maioria dos homens hoje está operando em um nível muito baixo de consciência masculina. Eles acham que para conquistar uma mulher basta ser gentil, presente, educado, atencioso. Não, isso aí faz ela te respeitar. Talvez até gostar de você como pessoa. Mas para ela ficar obcecada, tem que ir além. Obcecada no sentido psicológico. Obcecada no sentido de pensar em você mesmo sem querer. Obcecada por tentar te entender, te decifrar, te conquistar. Obcecada porque você despertou nela gatilhos que a maioria dos homens nunca soube acessar. Esse vídeo é para quem quer sair do papel de homem bonzinho e virar o homem marcante. O que fica na mente dela. O que ela compara com todos os outros. O que ela sente falta mesmo quando tenta se convencer que não é nada demais. Mas antes de tudo, entenda: isso aqui não é manipulação. É sobre se posicionar de uma forma tão poderosa, tão presente, tão magnética, que ela não consegue te ignorar. Você se torna raro. E o que é raro vira obsessão. Hoje você vai aprender 5 chaves psicológicas que ativam esse efeito nela. E não, não é sobre aparência. É sobre postura, mentalidade, escassez, provocação e energia masculina. Coisas que, quando bem aplicadas, fazem qualquer mulher sair da defensiva e começar a te perseguir emocionalmente. Se você está cansado de correr atrás, é hora de inverter o jogo. De fazer ela pensar em você, sentir sua falta, desejar estar perto, sem que você diga uma palavra. 1. Seja imprevisível emocionalmente. Se você quer que uma mulher pense em você o tempo todo, a pior coisa que pode fazer é ser previsível. A maioria dos homens acha que presença constante, mensagens diárias, respostas rápidas e elogios sem fim vão fazer ela se sentir segura. E até fazem, mas segura demais. Sabe o que ela sente depois? Tédio. Mulher não se apega ao que é óbvio. Ela se apega ao que ela ainda não entendeu. Ao homem que uma hora está quente, envolvido, presente, e na outra está ocupado, misterioso, centrado em si. Esse movimento cria desequilíbrio emocional e o cérebro dela começa a te perseguir. Por que ele está mais calado hoje? O que será que ele está pensando? Será que eu fiz algo errado? Será que perdi ele? Essa imprevisibilidade é o gatilho da obsessão. Você não pode ser o mesmo o tempo todo. Quer ser lembrado? Mude o ritmo. Uma hora você fala com intensidade, cria conexão, entrega uma experiência emocional profunda. Na outra você some, responde mais seco. Mostra que sua vida continua com ou sem ela. Esse vai e volta controlado não é um jogo. É uma forma de mostrar que você não está emocionalmente dominado. Você está ali porque quer, não porque precisa. E isso é magnético. Quando o homem mostra consistência sem previsibilidade, ele se torna desejável e confuso ao mesmo tempo. E a mente feminina adora tentar resolver o que ela não entende. Ela começa a te observar, a te estudar, a tentar prever o que você vai fazer. E é aí que você venceu. Porque a obsessão começa quando ela para de te sentir garantido. Mas atenção! Imprevisibilidade não é ser incoerente, infantil ou instável. É ser emocionalmente centrado, mas sem se entregar por completo. É não deixar ela saber exatamente onde ela está com você. Quando ela sente que pode te perder, ela começa a te querer com mais força. E quando ela começa a te querer mais do que você demonstra, você já se tornou a obsessão dela. São 2. Construa escassez com presença poderosa. Você quer ser inesquecível? Então pare de ser acessível o tempo todo. O erro de 90% dos homens é esse. Estão sempre disponíveis. Respondem tudo rápido, estão sempre prontos para conversar. Sempre tem tempo. Sempre correndo atrás. E o pior, acham que isso é prova de interesse. Mas na cabeça dela, isso soa assim: se ele tem tanto tempo para mim, é porque ninguém mais quer ele. Se ele está sempre aqui, é porque eu sou mais importante do que a própria vida dele. E aí, ela perde o respeito.
perde o desejo. E você vira mais um cara legal que não representa desafio nenhum. Agora anota isso. O que é escasso é valioso. O que é comum é ignorado. Você precisa criar escassez real, mas escassez com presença poderosa. Isso significa, quando você aparece, você impacta. Você não é o cara que está o tempo todo online, dando bom dia, boa noite e perguntando se ela comeu. Você é o cara que some, mas quando aparece, ela sente sua energia. É você quem guia a conversa. É você quem dita o ritmo. É você quem traz intensidade e depois se recolhe. E isso confunde, no bom sentido. Ela começa a sentir falta, começa a se perguntar: por que ele não fala todo dia? Será que ele tá com outra? Será que eu não sou tão interessante quanto pensei? A mente dela se torna o seu terreno. Ela começa a projetar emoções. E tudo isso começou porque você parou de se dar de bandeja. Mas atenção, não é só sumir, é ter uma presença forte quando está presente. Falar com firmeza, manter o olhar, ser autêntico, não ficar se explicando demais. Essa combinação, escassez plus impacto, é explosiva. Ela vai começar a sentir que não tem controle emocional sobre você. E mulheres se conectam profundamente com aquilo que elas não conseguem dominar. Quer ser inesquecível? Apareça pouco, mas com força. 3. Ative o mistério e o silêncio estratégico. Se tem uma coisa que a maioria dos homens não entende, é o poder do silêncio. Eles acham que precisam preencher todos os espaços, responder tudo, manter a conversa sempre ativa, deixar tudo claro, ser o livro aberto. Sabe o que isso gera? Zero tensão. Zero curiosidade, zero fascínio. A mulher já te decifrou. Já sabe o que você vai dizer, como você vai agir, como você reage. E quando ela entende tudo, ela perde o interesse. Mulher não se conecta com o que ela entende. Ela se conecta com o que ela ainda está tentando entender. E aí entra o poder do mistério. Você não precisa contar tudo. Você não precisa responder tudo. Você não precisa se explicar. Você não precisa falar da sua vida inteira nos primeiros dias. Aliás, quanto menos você fala de você, mais ela quer saber. Quanto menos você expõe suas emoções, mais ela quer entender o que você sente. Quanto mais você deixa espaços não respondidos, mais a mente dela trabalha por você. E esse é o jogo. Mas não é só o mistério verbal, é também o silêncio estratégico. Ficar um tempo sem responder. Sumir por um dia sem explicar nada. Aparecer do nada sem justificar a ausência. Isso tudo quebra o padrão da expectativa dela. Porque, enquanto os outros caras estão lá, mandando bom dia princesa todo santo dia, você é o cara que ela não sabe o que esperar. E isso ativa o maior gatilho psicológico de todos: a antecipação. Ela começa a esperar você. Ela começa a pensar em você. Ela começa a se incomodar com sua ausência. E aí, você está morando na mente dela. Homens previsíveis são esquecidos. Homens misteriosos são lembrados, mesmo em silêncio. Então aprenda: falar menos, se expor menos, responder menos e deixar mais perguntas no ar do que respostas entregues. Porque no fim das contas, quem diz tudo perde o poder. 4. Crie tensão com provocação sutil. Quer entrar na mente dela de verdade? Pare de tentar agradar o tempo todo. E comece a criar tensão. Tensão emocional, tensão no olhar, tensão no diálogo. É isso que mantém ela presa em você. É isso que faz o coração dela bater mais rápido. E não tem nada a ver com ser rude, frio ou desrespeitoso. É sobre saber provocar sem forçar, sem exagerar, sem se humilhar. A maioria dos homens joga seguro. Conversa de forma neutra, faz elogios previsíveis, concorda com tudo. Tem medo de contrariar, de brincar, de desafiar. E aí, sabe o que ela sente? Nada. Agora, olha o cara que provoca com classe, que desafia ela com uma frase, que solta uma brincadeira fora do padrão, que olha no olho com firmeza, sem pedir permissão, que mexe com o ego dela, sem parecer que está tentando impressionar. Esse cara desperta fogo emocional. Ele cria um ambiente onde ela nunca sabe o que vai sentir. E isso é viciante. Porque o que gera apego não é o conforto, é a atenção. É o cara que faz ela rir. E no momento seguinte, deixa ela sem resposta. É o cara que dá atenção, mas some sem aviso. É o cara que elogia, mas também provoca. É o cara que joga com equilíbrio. Isso ativa o instinto feminino de conquista.
Ela sente que ainda precisa te ganhar. Ela sente que você não está totalmente entregue. Ela sente que precisa se esforçar para manter sua atenção. E quando uma mulher sente que está competindo por sua energia emocional, ela se envolve de forma profunda. Provocação sutil é arte. É você brincar com os limites. Criar tensão no toque, no silêncio, no olhar. Fazer ela rir, depois deixá-la curiosa. Fazer ela se sentir única. E um segundo depois, incerta. Esse jogo não é para qualquer um. É para homem que sabe quem é. Que não tem medo de incomodar um pouco, de provocar reações, de ser inesquecível. Se você for só mais um cara legal, ela te esquece. Se você for o cara que deixa ela emocionalmente desequilibrada, ela te persegue. 5. Seja o homem que ela nunca consegue decifrar. Quer saber o que realmente faz uma mulher ficar obcecada por um homem? Mistério contínuo, incerteza controlada, emoção imprevisível. Ela precisa sentir que nunca te entendeu por completo. O que deixa uma mulher presa emocionalmente não é o cara perfeito, estável, previsível. É o homem que ela ainda está tentando entender. Aquele que ela olha e pensa: quem é ele de verdade? O que será que ele sente? Por que ele age assim comigo? Será que eu tenho mesmo esse poder sobre ele? Esse tipo de dúvida é o que ativa na obsessão emocional. Porque enquanto ela tenta te decifrar, ela está pensando em você. E quanto mais ela pensa, mais presa ela fica. Você se torna um enigma emocional. E aqui está o ponto. A maioria dos homens se entrega por inteiro rápido demais. Mostram tudo, dizem tudo, revelam tudo, declaram tudo. E isso parece transparência, mas é só falta de controle emocional. Mulher valoriza o homem que é calmo, forte, centrado e que não precisa se explicar. Ela sente que você tem um mundo interno que ela ainda não acessou. E isso ativa a curiosidade dela de forma profunda. Você quer ser o homem que ela não esquece? Então nunca se entregue por completo. Deixe sempre 10% guardado. Aquele lado seu que ela tenta acessar e nunca consegue. Aquela parte emocional que ela percebe, mas você não entrega com palavras. Isso faz dela a investidora emocional. Ela começa a tentar te conquistar mais. Ela se envolve mais. Ela se prende mais. Você não se torna obcecado por ela. Ela se torna obcecada por tentar entender você. Esse é o segredo. O homem que se entrega demais é descartado. O homem que se fecha demais é ignorado. Mas o homem que flutua entre mostrar e esconder, entre provocar e recuar, entre dar e retirar, esse é o homem que prende a mente dela. Ela nunca vai parar de pensar em alguém que ela nunca conseguiu entender. Você não precisa ser o cara mais bonito, nem o mais rico, nem o mais inteligente. Mas se você souber mexer com a mente dela, ela não vai conseguir te esquecer. Esse é o jogo real. Mulher não fica obcecada por aparência. Ela fica obcecada por emoção, por tensão, por incerteza, por desafio, por aquela sensação de que você não é mais um. Você é o cara que ela quer decifrar, conquistar e dominar, mas nunca consegue. O problema é que muitos de vocês ainda estão tentando convencer uma mulher a gostar de você, mas a mulher que você precisa não se convence, ela é ativada. Frase polêmica para você refletir. A mulher que você mais deseja só vai te enxergar como homem, quando parar de se comportar como menino carente. Agora quero saber de você. Qual dessas 5 atitudes você já usou? Qual você percebe que está faltando no seu comportamento? Você já viu uma mulher se tornar obcecada por você? Ou só viu o contrário? Comenta aqui embaixo. Tô lendo tudo. E se você for real nos comentários, eu vou responder. Porque isso aqui não é só conteúdo. É construção de homem. De um novo tipo de homem. Focado, frio quando precisa, quente quando quer e impossível de ignorar. Se prepara, irmão. Esse é só o começo.